Pai do Senhor, queridos, tudo bem? A nossa dica literária de hoje é sobre dons espirituais. De forma mais específica, obras de teologia sistemática que tratam sobre o assunto. E o primeiro livro que eu gostaria de apresentar para vocês e recomendar é este aqui, Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, de Meyer Bierman, um clássico da literatura pentecostal mundial e brasileira, onde vocês vão encontrar o tema dons espirituais, ou os dons do Espírito. E esse livro tem um diferencial por ter sido um dos primeiros livros a ser adotado no contexto dos institutos bíblicos das Assembleias de Deus no Brasil. Ele serviu de livro-texto para a disciplina Teologia Sistemática por muitos anos em diversas escolas teológicas pentecostais e ainda serve como livro-texto em muitas delas. A segunda obra eu estou apresentando por uma ordem cronológica de publicação, inclusive conhecendo as doutrinas da Bíblia. O exemplar que eu tenho em mãos, ele teve a sua primeira publicação aqui pela editora Vida em 1970. Estou falando ordem cronológica com base nos exemplares que eu tenho em mãos. 1970. Ok? O segundo livro que eu gostaria de recomendar sobre o tema dons espirituais, dentro do contexto da teologia sistemática, vou dizer para você primeiro o ano em que ele foi publicado aqui no Brasil. É um livro de um autor brasileiro, 1987. O livro é As Grandes Doutrinas da Bíblia, publicado pela CPAD, de Raimundo de Oliveira. Uma pérola, mas que você encontrando, vai lhe ajudar muito, porque transmite também o tema dons espirituais da perspectiva pentecostal. A terceira obra de teologia sistemática, que inclui o tema dons espirituais, é um clássico também no contexto do pentecostalismo mundial, que é o Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, cujo editor é o Stanley Orton. Essa obra aqui, ó. As novas edições já estão com uma outra capa. Vocês vão perceber que muitos desses livros que eu estou apresentando, ou recomendando, estão com capas antigas, porque são obras que eu já adquiri há muitos anos atrás. O Teologia Sistemática do Stanley Orton, a primeira publicação, a publicação mais antiga aqui no Brasil, data de 1996. Ok? Existem novas edições da obra. A quarta obra de teologia sistemática, dentro do contexto do tema que nós estamos tratando aqui, é do nosso querido missionário e professor Eurico Bergstein, também publicado pela CPAD, tanto este como o Teologia Sistemática, editado pelo Stanley Orton, Introdução à Teologia Sistemática. É uma obra concisa, mas muito didática. Okay? Também teve e continua tendo um espaço muito interessante no contexto do estudo da teologia sistemática no pentecostalismo brasileiro. A próxima obra, lembrando que eu estou apresentando por uma ordem cronológica, essa do Eurico Bergstein que eu acabei de falar, data de 1999. A próxima obra
ela não provém de uma abordagem pentecostal, provém de uma abordagem continuacionista calvinista, que é do Wayne Grudem, a teologia sistemática atual e exaustiva do Wayne Grudem. Os continuacionistas são aqueles estudiosos ou crentes daquela tradição cristã que geralmente é conhecida como reformada ou calvinista, mas que acreditam na continuidade dos dons espirituais. E o Wayne Grudem é uma das poucas teologias sistemáticas escritas por um autor reformado dessa perspectiva calvinista, que insere o tema dons espirituais, e vocês vão perceber que a maioria das obras de teologia sistemática, por excelentes que sejam em outros temas e questões, elas omitem o tema dons espirituais, pelo simples fato dos seus autores não acreditarem na continuidade dos dons para os dias atuais. Então, o Wayne Grudem é um destes que acreditam na atualidade, na continuidade e atualidade dos dons espirituais na vida da igreja. Então, recomendo essa obra aqui, ok? Publicada pela editora Vida Nova. Vejamos o ano aqui da publicação dessa obra, da primeira publicação. 1999, ok? No contexto, ou do contexto pentecostal assembleiano brasileiro, a próxima obra que nós vamos indicar de teologia sistemática, ela foi publicada em 2008, também conhecida nossa, é o Teologia Sistemática Pentecostal, publicado também pela CPAD. Já falamos, publicada em 2008. Essa obra, ela foi organizada pelo pastor Antônio Gilberto e teve a colaboração dentro dos temas por ela abordados dos nobres pastores e mestres Claudionor de Andrade, Ciro Sanches Zibordi, Elianai Cabral, Elinaldo Renovato, Ezequiel Soares, Jeremias do Couto, Severino Pedro e Wagner Gabi. Ok? Mais uma vez, Teologia Sistemática Pentecostal, produzida aqui por nossos mestres pentecostais brasileiros. E, por fim, uma obra de teologia sistemática que foi publicada aqui no Brasil em 2011. O autor é pentecostal e é o Rodman Williams. É esta magnífica obra também, Teologia Sistemática, uma perspectiva pentecostal, publicado pela editora Vida. Ok? Uma obra mais densa, onde, juntamente com essas outras obras de teologia sistemática, vão munir os estudantes das Sagradas Escrituras com informações e conhecimentos muito interessantes acerca dos dons espirituais. Então, estas são as nossas dicas de hoje, e nós estaremos com um segundo vídeo, e não sei se com um terceiro, dando outras dicas literárias acerca dos dons espirituais, fora deste segmento Teologia Sistemática, ok? Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.